Eles estão presos em um ciclo da morte no ônibus. E tem uma bomba relógio escondida no ônibus. E após 10 minutos, ela matará todos juntos. Depois que esse tempo é remodelado, tudo volta ao início. E as memórias de todos são apagadas. Os dois jovens são os jogadores. E eles guardarão as memórias de cada ciclo. Eles devem salvar todos para escapar do ciclo. Depois de 10 rodadas, eles finalmente descobriram que a bomba estava escondida no carro. E Helena imediatamente contou tudo sobre a bomba. Com o final da explosão, o 11º ciclo começou, e eles perceberam que não era uma bomba relógio. Quando o assassino perceber que foi exposto, ele se detonará, e essa pessoa deve estar escondida entre eles. Os dois homens imediatamente ficaram cautelosos no que disseram. Supondo que o assassino tivesse trazido a bomba no carro, haveria algo para segurar a bomba. Após análise cuidadosa, a primeira pessoa a ser descartada foi a mulher mais velha, porque tudo o que ele tinha na bolsa eram remédios. O velho era o principal suspeito, pois ele tinha um saco de coisas com ele, e a mulher na frente dele havia uma bolsa vermelha sob seus pés. Mas não dava para ver o que há nela, mas um saco plástico para uma bomba teria sido estúpido, então ela também está descartada. No canto da última fila do ônibus, estava um jovem carregando uma mochila escolar, mas quando Mike virou a cabeça para olhar, não o viu no ônibus, mas ele já esteve lá nas 10 últimas vezes. Ele se lembrou com cuidado e percebeu que aquele homem era outra coisa. Ele estava usando chapéu e máscara no ônibus e se esgueirando pela esquina. Ele não parecia uma pessoa decente, mas por que desapareceu? Após alguma especulação, descobriram que a cada ciclo, o ciclo seguinte começaria um minuto antes do anterior. Isso significa que o ônibus ainda não chegou ao ponto onde o homem de preto embarcou, o que significa que agora eles estão livres para descer do ônibus. E agora, no 11º ciclo, eles descem do ônibus. Ao descer, um homem de preto entra no ônibus, e Mike decidiu que este homem não era um homem simples, mas achou que era um tiro no escuro. Helena decidiu que era tarde demais, então ela decidiu chamar a polícia. Mike não queria ir à polícia, e os dois jovens tiveram um desentendimento e tiveram algumas discussões, fazendo com que eles se separaram. A polícia foi chamada e parou o ônibus, mas o assassino estava desesperado para que mais pessoas viessem, e vários policiais foram mortos. Os dois jovens se tornaram suspeitos novamente, e no final do dia, Mike viu o policial morto. Ele sentiu um sentimento de culpa, e nesse momento Helena estava sendo interrogada e provavelmente seria definida como cúmplice. Foi só então que o telefone dela tocou. 喂，睡觉，叫好吗？ Um Mike covarde se recompôs, e eles usaram o sono para iniciar o 12º ciclo. Mike assumiu a responsabilidade de expressar seu erro. 我不是他。 Como resultado, os dois estranhos se aqueceram. Naquele momento, o homem de preto os interrompe de repente, sem pensar, e imediatamente sentou-se ao lado deles. Fingindo que eram amantes, ela brigou para fazer o homem de preto baixar a guarda. Mas Mike, que nunca havia se apaixonado antes, era um pouco tímido. Ele se atrapalhou por um longo tempo, e Helena sugere que ele faça um movimento. O homem de preto parece ter notado algo, e vendo a situação, ele se levanta e sai correndo. Mike vê isso e imediatamente pega sua mochila, mas Mike é magro demais para lutar com alguém, e é imediatamente desalojado pelo homem de preto. Eles o alcançam e continuam a lutar com ele, mas a fuga termina em fracasso, e o ônibus ainda explode na ponte, e então começou o 13º ciclo. Mas agora eles têm um suspeito, e todos os sinais apontam para ele ser o responsável. Logo o homem de preto entrou no carro, e os dois jovens notaram que ele estava tirando fotos com seu celular. Mike concluiu que estava repassando informações ao seu cúmplice, e desta vez ele não teve medo, e foi para cima, com a desculpa que ele estava filmando sua namorada e que ele não estava gostando. O homem de preto não poderia lhe entregar a mochila tão facilmente, então mais uma vez eles se enredaram e brigaram. Mas mesmo tendo sido injustamente acusado de ser um hooligan, ninguém no ônibus estendeu a mão para ajudar Mike. E tudo o que os homens fizeram foi tirar fotos. Como já era esperado, Mike caiu no chão novamente. Mas então aconteceu um acidente. O homem de preto de repente teve um ataque de asma. A senhora decidiu que ele deveria ter levado o remédio com ele, mas quando Helena foi procurar na mochila, o homem de preto a impediu guardando sua mochila. E só então ele enfiou a mão na mochila e no segundo seguinte houve uma explosão. E então começou o 14º ciclo. Os jovens concluíram que foi ele. Acham que ele devia estar com uma doença terminal e queria ir morar no céu. Mike teve uma ideia. Por que não o pararam antes de entrar no ônibus? Neste momento eles finalmente entenderam e começaram a colocar seu plano em ação. Primeiro, Helena bloqueou a porta para mantê-lo fora do carro e Mike sai pela porta dos fundos. Depois Mike se esgueou por trás dele e o agarrou pela mão e o subjugou, e Helena rapidamente abriu sua mochila. Ela pensou que tinha feito seu trabalho, mas para sua surpresa não havia nenhuma bomba na mochila e era apenas um gato. Depois de todo esse trabalho, descobriu-se que algo estava errado, pois eles só encontraram o gato. Então pediram desculpas a ele, e a próxima coisa que você já sabe é que o ônibus explode. Isso significava que eles salvaram a vida de Jack, e depois saíram apressados para que não houvesse suspeitas.
Apenas Jack ficou parado ali, mas antes que pudessem ir muito longe, eles perceberam que ele poderia ser puxado para o circuito porque Helena salvou a vida de Mike, e então Mike entrou no ciclo. Mas Mike deu muitas desculpas porque não queria que mais ninguém se juntasse a eles. Mike parecia ter se apaixonado por Helena e não queria que mais ninguém roubasse seu Thunder. E é aí que Jack vai ao local do acidente, apenas para descobrir que era o mesmo ônibus em que ele estava. Pensando no comportamento estranho dos dois jovens agora há pouco, ele pareceu perceber que Mike e os outros não eram pessoas comuns. No final da noite, Helena gastou todo o seu dinheiro, e então eles assistiram a uma transmissão ao vivo. Acontece que os amigos do homem estavam se lembrando dele. Os dois ficaram bastante emocionados e resolveram visitar o local. Talvez eles também pudessem aprender sobre outros passageiros. O vídeo final do homem ainda defende que as pessoas usem o transporte público. A ironia é que o ônibus tirou suas vidas. Só então, Jack apareceu de repente e perguntou por que eles estavam mexendo em sua mochila. Parece que afinal Jack se juntará ao time, mas como os dois vão explicar para ele? E será que Jack também entrou no ciclo? Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível. Os dois devem encontrar o assassino para sair do ciclo, e após 13 rodadas, o homem mais suspeito é finalmente subjugado, apenas para descobrir que o assassino não é ele, mas também o salva acidentalmente. Jack vê o que eles estão fazendo e os leva para uma base secreta. Ele descobre que os dois homens são outra coisa. Mike não quis explicar porque ninguém acredita que entrou no ciclo, mas o que ele não esperava era que Jack ouvisse e não apenas acreditasse sem questionar, mas também afirmasse estar se juntando a eles para salvar o mundo. Então você acredita em nós? Os dois jovens não conseguiam acreditar e pensaram, esse cara é um idiota? Então Jack é um segundo temporizador. Ele acredita que é o escolhido dos salvadores da luz. Agora o Jack acreditou neles e disse que caso entrasse no ciclo, seria mais um ajudante. Então eles começaram uma busca cuidadosa no carro em busca de suspeitos. Havia agora 3 suspeitos. O homem mais velho com um saco de coisas, o velho com a mala e a mulher com um pacote debaixo dos pés. Mas antes que pudessem terminar a análise, a mãe de Jack chamou-o para jantar em casa. Ao se despedirem, Jack disse que mesmo que não conseguisse entrar no circuito, ele ainda poderia ajudar e poderia chamá-lo sempre que fosse necessário. Chame seu nome e ele escolheria incondicionalmente acreditar. Parece que Jack está muito doente. Mike leva Helena a um cybercafé para investigar a informação. O tempo era curto, eles tinham que fazer alguma coisa. Agora Jack volta para casa e, percebendo que estava prestes a entrar na reciclagem para salvar o mundo, então ele escreve um bilhete de suicídio para seus pais e coloca tudo o que aconteceu nesse dia. Em seu diário, ele disse que estava prestes a encontrar a bomba no carro com Mike e Helena e a polícia não ficou parada, pois a polícia também estava investigando os passageiros do ônibus e os 3 logo foram considerados suspeitos. Jack foi imediatamente levado para a sala de interrogatório para interrogatório e, a fim de evitar que a polícia suspeitasse de Mike e de Helena, Jack os encobriu. Logo depois, Helena e os dois receberam uma ligação da polícia. Mike não queria ser investigado, mas Helena achou que eles tinham uma pista sobre alguns passageiros na delegacia. Então eles foram para a delegacia. Eles contaram à equipe Jack Chan sobre todas as pessoas suspeitas no carro. Ele suspeitava particularmente do homem do saco. Quando Helena estava prestes a sair, ela recebeu uma pista importante. Ela ouviu informações sobre o menino do saco. Ela descobriu que o homem era um assassino recentemente libertado e que não tinha um bom relacionamento com sua família. Helena fica imediatamente séria ao ouvir isso, pois havia sinais de que este homem era um suspeito sério. Quando Jack terminou a investigação, a polícia os deixou ir, mas nesse momento a mãe de Jack chegou. Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível. Ao encontrar um bilhete de suicídio escrito por seu filho, ela deu um sermão em Jack na delegacia e contou-lhe tudo o que estava no livro. Ao assumir que era seu, os 3 jovens foram corretamente apontados como suspeitos. Por isso, a polícia iniciou um julgamento rigoroso contra eles. Helena sabia que a polícia não acreditaria no ciclo de acontecimentos, então ela não quis dizer mais nada e falou que tinha um pequeno problema cerebral, que tinha sido atropelada por uma moto há 2 dias. Mike estava ainda mais impaciente porque estava prestes a vomitar. A única pessoa escolhida pela luz é o conquistador da asma, pois estava convencido de que poderia salvar o mundo. São quase 12 horas, o que significa que eles estarão de volta ao ônibus em breve. Então Jack pediu ao OS 2 guardas para que dê todas as informações que tinham, para compartilhar com ele, pois só ele poderia salvar o mundo para todos. Foi exatamente como ele disse que seria. Assim que o relógio bateu 12 horas, eles estavam no 16º círculo. Helena contou a Mike sobre a denúncia que encontrou na delegacia, de que o homem à sua frente era um assassino, e que tinha um motivo para se vingar da sociedade. Mike também suspeitava dele neste momento, pois ele estava com uma coisa redonda na bolsa. Essa não é a bomba na bolsa dele? E então ele estava em movimento novamente. Assim que Mike se aproximou dele, ele começou a ficar cauteloso e começou a se esgueirar. Ele parece realmente se importar com sua bolsa e disse que havia algo errado com ele. Mas como eles poderiam verificar? E os dois começaram a traçar um plano e Jack estava prestes a entrar no carro. Helena estava muito animada. Ela mal podia esperar para conhecer seu novo membro da equipe, mas infelizmente Jack não se lembrava deles. Neste ponto, não parecia que era ele o escolhido pela luz. Então não usaram seu
código para ligar para ele, dizendo que agora havia bolado um plano. E então eles entraram em ação. Os dois fingem ter uma discussão. Então Mike aproveitou a oportunidade para se aproximar do grandalhão. Ele não hesitou em dar um chute no saco, pois não tinha medo de que a bomba explodisse se ele a chutasse. E então ele dá um bom chute forte no saco apenas para descobrir que ele continha apenas melancias. Ele também não é um fraco e derrubou Mike com facilidade. Os passageiros veem isso e os param imediatamente. O reformador penitenciário pediu desculpas e explicou que as melancias eram para seu filho, porque o filho dele tinha postado que queria comer melancia e esperava que sua família o perdoasse. Helena se sentiu muito culpada depois de ouvir isso. Parecia que ele não era o assassino, então ela disse a ele que seu filho já o havia perdoado. Ele ficou tão aliviado que depois ele dividiu a melancia com todos. Um raro momento comovente no ônibus da morte. Embora desta vez não tenha salvado sua vida, salvou sua alma. Quando a explosão termina, o 17º ciclo começa. Desta vez foram 2 suspeitos. Eles descobriram que os dois pegaram o mesmo ônibus na mesma parada. Parece que a verdade está cada vez mais perto. Dê 2 cliques na tela, comente e me siga para não perder a próxima parte que está imperdível.